aqui de volta para saber a pergunta que ficou: existe vida antes da morte? Mas por que, Vanessa, você está fazendo essa pergunta? Porque as pessoas sempre querem saber, né? Existe vida depois da morte? Entretanto, enquanto as pessoas estão preocupadas com depois da morte, não perceberam que muitas estão como zumbis, verdadeiramente inconscientes. Mais de 96% da sua mente é inconsciente. Então, praticamente nada está sendo direcionado e governado pelo seu neocórtex, ou seja, pela lógica, pela razão. Suas decisões, a maioria delas, são tomadas pelo sistema límbico, ou seja, pelas suas emoções. E por que eu perguntei se existe vida antes da morte? Porque encontrei a nossa personagem, eu encontrei a Ana. Mas não foi agradável esse encontro. Eu achei que ia encontrar alguém, Ana, o amor resplandecendo e cumprindo a necessidade para que a alma pudesse vibrar e emanar a glória do seu Criador. Entretanto, eu encontrei alguém aparentemente morta. Alguém que vive com alguns sintomas de insônia. A Ana acorda à noite por diversas vezes, demora para conseguir dormir, a sua mente não para, ela pensa tantas coisas ao mesmo tempo, ela está tão ocupada, o dia é cheio de atividades, ela se enche de afazeres, mas no final do dia ela tem a sensação que não fez nada. Tanta cobrança em cima de si mesma, tanta exigência, tanto perfeccionismo. E a Ana não tem tempo sequer para se divertir. Então eu comecei a conversar com ela e tentando compreender por que ela está sentindo ansiedade, por que ela não está mais conseguindo reagir aos estímulos e às vezes às circunstâncias desagradáveis. Por que a Ana está fugindo da sua realidade, das verdades que muitas vezes são incômodas, como por exemplo, o seu relacionamento. Vocês acreditam? A Ana casou. A Ana casou e eu me lembro que ela era muito romântica. Mas agora não, a Ana não sabe nem o que é romantismo. A Ana vive na mesma casa com este marido, que ela não sente admiração nenhuma, que ela não sente desejo nenhum. A Ana se encheu de trabalho, porque no trabalho, pelo menos com muito esforço, ela se destaca, ela recebe elogios. Entretanto, ela vive sendo perseguida por pessoas que têm inveja dela. A Ana não fez amigos e a Ana teve filhos, mas ela se sente culpada porque trabalha tanto e não tem tempo para os seus filhos. Então ela vive achando que é uma péssima mãe. A Ana vive se esforçando, mas o corpo dela está dolorido. Ela sente dores no corpo. Ela não tira férias. Ela vive para o trabalho, entende? Só que no trabalho ela também não é realizada. Não nos seus relacionamentos. Uma pessoa que se sente o tempo todo ameaçada, podendo ser trocada, aparecer alguém melhor do que ela. E por isso, ela estuda, ela lê livros, ela faz tantas coisas. A Ana é movida por emoções. A Ana não tem tempo para fazer exercício físico. A Ana se alimenta de qualquer jeito. Ela não come para nutrir o seu corpo, ela come para poder apaziguar a sua ansiedade. É uma pessoa altamente ansiosa, sente sintomas de um espírito de ansiedade basal, ou seja, um gatilho. Um gatilho mental começa então a fazer com que ela não reaja mais, desista de tudo. Ela começa projetos e não termina, começa um livro e não termina. Essa é a Ana que eu encontrei. E aí eu perguntei para ela: Ana, o que você gosta de fazer? Qual a sua música preferida?
Qual é o alimento que você mais gosta? Eu comecei a conversar com a Ana sobre coisas simples, dos sonhos dela de infância. E minha gente, pasmem, a Ana nem lembrava mais. Aliás, a Ana começou a achar que estava perdendo tempo conversando comigo sobre coisas do passado, considerando que ela tinha muitas atividades para fazer novamente. E isso se estendeu por anos, se estendeu por meses e o tempo passou. O trauma que foi se repetindo nesse padrão matemático foi gerando nela esse enfraquecimento, entende? É como se a pessoa levasse muitos golpes, muitas pauladas, e chega uma hora que ela começa a não ter mais a mesma força de enfrentamento das circunstâncias negativas da vida. E agora eu quero falar com você. A Ana provavelmente já está desenvolvendo alguma doença crônica. Provavelmente ela já está desenvolvendo alguma doença grave. Talvez não dê mais tempo para Ana. Por isso eu não vejo mais movimento de vida, apesar dela ainda não ter morrido. Quantas pessoas hoje estão como a Ana? E eu vou trazer para você agora 3 elementos de traumas específicos. Existe um trauma chamado trauma agudo. Esse trauma ele é reconhecido pela sociedade como trauma. Seria a notícia de alguém amado como paciente terminal. Seria um acidente, um episódio que verdadeiramente vai mudar de uma vez por todas a sua vida. E isso realmente é reconhecido pela sociedade como trauma. Mas existem outros 2 aspectos que a Ana vivenciou e que talvez você vivencie. O segundo é o trauma crônico, e este não é tão reconhecido pela sociedade. E por não ser reconhecido, por ser invisível, ele é fatal. O trauma crônico é aquele que acontece de maneira sucessiva, paulatina e constante. É a violência doméstica, é a violência psicológica, é as repetições de padrão, de pensamentos, de crenças em que você acha que você não vai conseguir, em que uma voz interior te invalida. Uma voz está sempre, cada erro, te criticando, dizendo que você não vai conseguir. Este trauma é a repetição daquele relacionamento, aquela pessoa que vive te machucando, que vive te trazendo um sentimento de inadequação, que vive cobrando coisas de você além do que você pode dar, ou que vive reclamando, trazendo notícias ruins. Este é o trauma crônico. E ele vai gerando no decurso do tempo uma mudança tão grande que pessoas que passam por isso, elas vêm falar para mim, muitas e muitas, dentro da clínica, dentro do atendimento, que elas são pessoas totalmente diferentes. Isso me lembra o poema de Clarice Lispector, que ela diz: em que espelho ficou perdida a minha face? Em que momento eu morri? Em que momento o brilho dos meus olhos sumiram? Em que momento eu esqueci dos meus sonhos? Há uma reprogramação mental em que a pessoa nem percebe os riscos. Ela continua achando que o problema é ela, que ela tem que melhorar. Ela continua insistindo num relacionamento que ela acha que vai mudar, porque ela mudou. Ela não percebe que existe o outro. Ela olha para suas dores e ela fica presa nessas dores. E daí a ansiedade, e daí a depressão, e daí as drogas, e daí o suicídio, e daí os divórcios. E assim estava a nossa Ana, uma pessoa totalmente adoecida, nos seus relacionamentos frustrados, nas suas emoções, um caos. A Ana buscando por vida, mas vivendo como uma máquina, vivendo como um robô, vivendo um automatismo, todos os dias iguais, todos os dias cinzentos, nenhuma alegria de vida. E procurou ajuda profissional, procurou um psiquiatra, está tomando remédios, procurou psicólogos, está fazendo terapia. Entretanto, ninguém parou para entender
Em que momento a Ana ficou presa? Em que momento o seu coração foi acorrentado ao ponto de se transformar num coração de pedra, inacessível? Em que momento a Ana deixou de existir? Ela se tornou invisível. Os relacionamentos dela agora no trabalho são simplesmente por causa da sua utilidade. Querendo ser reconhecida, querendo ser amada, ela se tornou útil demais. Ela é tão útil que ela deixa de ser aquilo que é o papel dela, a função dela no relacionamento, para ser parte do outro, fazendo coisas que não são funções dela, querendo agradar a todos. Aquela pessoa que não diz não para ninguém. As pessoas não conseguem perceber suas necessidades porque nem ela mesma respeita suas necessidades. Então as pessoas exigem dela o tempo todo como se ela fosse uma deusa, como se ela não adoecesse, como se ela não entristecesse. A Ana por fora está tudo bem, mas por dentro uma verdadeira bagunça. Foi isso que eu encontrei, minha gente. E é isso que eu questiono hoje. Se você, de alguma maneira, não está dentro de algum padrão semelhante ao da Ana. Pessoas dizendo que tem dedo podre, pessoas deixando as coisas para mais tarde, pessoas se auto-sabotando. Será que você também fez algo, passou por algum trauma reproduzindo a Ana? Mas olhando bem para ela e conversando com ela, eu descobri por que tudo isso aconteceu. E a verdade, minha gente, é que na infância, a Ana não foi vista pela mãe dela. Os pais dela se separaram. O pai da Ana traiu a mãe, encontrou uma outra pessoa e foi embora. E essa mãe não viu a Ana, porque a irmã dela faleceu antes da separação dos pais. E eles só olhavam para essa dor da perda de um filho que é absurda. Mas a Ana estava viva. E a Ana estava lá e ela dizia: mamãe, eu estou aqui. Mamãe, a minha irmã morreu, mas eu estou aqui. Olha para mim. A Ana queria ser vista, queria ser reconhecida, queria ser amada. Mas a mãe dela estava tão triste. Na verdade, a mãe dela tomava remédios para dormir, para acordar. A mãe dela não tinha tempo, era uma correria, trabalhando tanto, não tinha tempo para Ana. A mãe dela vivia correndo atrás de dinheiro porque tinham problemas financeiros. Viviam sendo cobrados com credores na porta. A mãe dela tinha medo de ter o nome sujo. Poxa, a mãe dela parecia morta antes de morrer. Então, isso que a Ana estava vivendo era uma reprodução não só do seu sistema emocional. Não era um padrão somente da Ana, era um padrão da mãe da Ana. Então a Ana não era vista e a Ana queria ser vista pela mãe. E ela reproduzia isso em cada relacionamento que não havia, porque a mãe também não fazia. E Ana ficou presa naquela casa, na casa da infância. Seu coração ficou preso, aguardando que essa mãe pudesse reconhecê-la. Mas agora eu percebo que a mãe da Ana também estava nessa situação e por isso não viu a filha. Ela não via nem a si mesma. Era um padrão de família, um padrão geracional. Havia ali uma história de família, havia ali uma herança emocional, havia ali uma filosofia emocional. Então, quantas gerações serão necessárias até que tudo isso se cure? Será que a avó da Ana também passou por isso? Essa é a grande pergunta do próximo episódio. Eu aguardo vocês lá.